Muito se vê os investimentos gigantes que a China faz, porém pouco se fala dos investimentos brasileiros. E isso tem uma explicação. É a relação entre o peso do Estado brasileiro e o investimento do Estado. Nós aqui no Brasil somos um Estado extremamente inchado e com pouquíssima possibilidade de realizar investimentos. O orçamento brasileiro para o ano de 2020 ele é de aproximadamente 3,6 trilhões de reais. Mas, por exemplo, tu faz ideia de para onde vai todo esse dinheiro? 3,6 trilhões de reais. Sabe de que forma o governo investe? Aonde gasta todo esse dinheiro? Bom, a maior parte desse dinheiro, a maior parte desse gasto vai para pagar a dívida do governo. Aproximadamente 1,5 trilhões de reais, só para pagar o que a gente tem de dívida. Praticamente metade, então, desse orçamento ele vai para a dívida, com 917 bilhões para refinanciar essa dívida, 275 bilhões para amortizar títulos e outros 409 bilhões só para juros. Depois vem os gastos com o INSS. Só o regime geral de previdência social, né, o famoso INSS, o valor gasto é de 677 bilhões. Porém, ele arrecada 436 bilhões, ou seja, o governo usa 241 bilhões de reais, que poderia ser investido em qualquer outra coisa, simplesmente para aumentar e para cobrir o rombo do INSS. Então são 240 bilhões que a gente deixa de investir simplesmente para pagar os aposentados ou outra forma aí de beneficiário do nosso INSS. Mas o valor gasto é a maior ainda quando a gente começa a considerar os regimes próprios do governo. Por exemplo, são aqueles regimes estaduais ou municipais ou até federais que eles arrecadam 43 bilhões, porém custam 85 bilhões para os cofres públicos, mais 40 bilhões de perda. E a discrepância ela é absolutamente absurda quando a gente compara com os militares, que arrecadam aproximadamente 6,5 bilhões e custam 49,5 bilhões em aposentadorias. E a educação, enquanto isso, só recebe 95 bilhões. E 95 bilhões a gente gasta com a nossa educação, porém, 29,5 bilhões vai para a Bolsa Família. Só com os salários e o pessoal que trabalha no governo são mais 344 bilhões. É mais um peso. Quase 10% do orçamento só vai para quem é concursado do governo federal. E também tem a questão do benefício da prestação continuada e a renda mensal vitalícia, que só no ano de 2020 são mais 60 bilhões. É muita gente recebendo enquanto pouca gente trabalha. Enquanto que o fundo das eleições ele soma aproximadamente 2 bilhões e o fundo partidário soma 1 bilhão, são maiores do que o programa Minha Casa Minha Vida, que tem um orçamento de apenas 2,8 bilhões. Mas certamente os partidos eles vão prometer mais educação, mais casas, ampliação do programa. Eu só fico em dúvida se é do fundo para eleições ou do fundo partidário que eles pretendem aumentar, porque alguma coisa eles vão aumentar aí, e não é o programa Minha Casa Minha Vida. E para o seguro-desemprego, que são previstos aí aproximadamente 40 bilhões, e o abono salarial 20 bilhões. Então vem os investimentos das estatais, como a nossa Petrobras, que devem investir em torno de 120 bilhões em 2020. Vamos então agrupar o resto, o que sobra, após todos esses gastos. Se você contou, e a gente vai colocar aqui do lado, sobra 41 bilhões para investimento. De 3 trilhões 686 bilhões de reais, sobram apenas 41 bilhões
para virar investimento no Brasil. Praticamente 1% do Brasil vira investimento. O resto, a maior parte disso é o peso estatal. Nós gastamos mais com quase tudo do que investimentos. Tudo é mais importante do que investimentos. Investimos até mais em estatais, mais em seguro-desemprego, mais em abono, mais em aposentados, militares, mas nós não investimos em infraestrutura. O nosso Estado é pesado, ele é inchado e com isso pouco sobra para a gente investir no Brasil. A menos que o governo reduza esse tamanho de Estado, a tendência é que a cada ano, cada vez mais, o nosso peso do Estado aumente. E com isso, que cada vez mais o nosso Estado fique endividado. Por isso que a gente vê tantos investimentos na China e no Brasil a gente simplesmente não vê nada. Nós temos um Estado muito inchado. Eu queria agradecer aqui a agência do Senado, porque todas essas informações são coletadas lá. E obrigado por disponibilizar pelos meios de comunicação da agência do Senado, que disponibilizam essas informações de graça. E eu também queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui. E se você gostou do conteúdo, se você achou que é interessante, eu queria te pedir um favor para que você curta esse vídeo, porque isso me ajuda e isso também ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. E muito obrigado, até mais!